Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que todos estejam com os corações aquecidos, assim como estamos nos aquecendo, estando todos aqui juntos hoje. Não sei se está funcionando o som? Dá para ouvir, né? Havia um homem que morava numa casa no campo, sozinho, onde ele tinha ali o seu pedaço de terra, plantava o que ele precisava, criava alguns animais, trabalhava ali todo dia. E a casa dele estava ao lado de uma grande rocha que sempre esteve ali. E ele era um homem de fé, acreditava em Deus, acreditava em Jesus, procurava cumprir seus compromissos religiosos, mas também tinha seus momentos em que ele, como qualquer um, saía com seus amigos, ia fazer suas pescarias, bebia um pouco no fim de semana, de vez em quando fazia suas noitadas, enfim. Era um homem como tantos outros, mas com bastante fé. E um bom trabalhador. E sempre orava para que Deus e Jesus lhe dessem as intuições do que ele precisava fazer na vida. E um dia, em sonho, Jesus lhe aparece. Mas apareceu assim de uma forma tão real, tão perfeita, que ele não teve dúvidas de que não era um sonho. Era Jesus falando com ele. E Jesus olhou para ele e disse: meu filho, empurra aquela rocha. Imediatamente ele acordou de um sobressalto, se lembrando dessas palavras, e logo lembrou-se do que Jesus havia nos ensinado, que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, moveríamos montanhas. Aquela rocha, então, seria uma coisa muito fácil. Se com um pouco de fé nós movemos montanhas, aquela rocha sairia do lugar. Nem bem o sol raiou, ele já estava lá fora e se pôs a empurrar a rocha. Empurrou com todas as forças que tinha, de todos os lados, de todos os jeitos, de costa, com os pés, com as mãos, tentou de todas as formas, mas a rocha não se moveu. Trabalhou o dia inteiro naquilo. O dia inteiro, mal parou para comer alguma coisa, até anoitecer. À noite fez a sua prece e disse: eu preciso reforçar a minha fé. A minha fé não foi a suficiente. Orou, dormiu, acordou no dia seguinte e se pôs a fazer a mesma tarefa. O dia todo e a rocha não se movia. E assim se passou uma semana. E assim se passaram várias semanas. Às vezes ele, num momento de inspiração, ele falava: é agora. Ele levantava no meio da noite, embaixo de chuva, e ia lá, se punha a empurrar aquela rocha. Horas a fio. Os amigos já começavam a achar que ele estava de miolo mole. A espiritualidade que queria perturbá-lo dizia: que é isso? Quem é você para ser mandado por Jesus para fazer alguma coisa? Para com essa bobagem, rapaz. Vai fazer alguma coisa mais útil? Vai se divertir? E ele vivia entre aquela dúvida da fé e aquela dúvida da descrença. Será que eu consigo tirar essa pedra do lugar? Será que eu consigo mover essa rocha? E assim foi. Muito tempo. As pessoas já começavam a achar que ele enlouqueceu. Os amigos já não chamavam mais para pescaria, para festa no fim de semana, nem nada. E ele nem ligava mais para isso. E assim foi. E assim foi. E assim foi. Mas um dia, ele não conseguiu mais. Um dia, ele sentou do lado da pedra, se pôs a chorar, pensou: eu não mereço essa tarefa que Jesus me deu. Eu não tenho fé suficiente. Eu não consegui fazer o que Jesus me pediu. Muito aborrecido, largou tudo, foi para sua casa, fechou a porta e adormeceu. Naquela mesma noite, Jesus lhe aparece de novo. E olha para ele e diz: meu filho, por que você está tão triste? Ele acorda, olha para Jesus e diz: mestre, perdão, eu falhei com o senhor. O senhor me pediu uma tarefa e eu não consegui. Eu tenho muito pouca fé. Essa tarefa deveria ser dada a alguém que tem mais fé do que eu. Jesus olha para ele novamente e fala: meu filho, quando eu te pedi para trabalhar comigo, eu te pedi para que empurrasse a pedra e você imediatamente aceitou o pedido com entusiasmo. E você fez o que eu pedi. Você empurrou a rocha.
Em nenhum momento eu te pedi para mover a rocha. Você não falhou. Olhe para você agora. Olhe para os teus braços, como se tornaram fortes. Olhe tuas pernas, como estão rijas. O teu tronco bronzeado e forte. Tua paciência, que você não tinha muita. Agora você fica horas e horas e horas empurrando e não se cansa. Você até largou de fazer as coisas que te prejudicavam, em certo grau, para fazer o que eu te pedi. Não, meu filho, você não falhou. Você empurrou a rocha com fé. Eu vou mover a rocha quando for a hora. Essa é a história. E essa história nos diz do que é a verdadeira fé. Porque muitas vezes nós achamos que fé é simplesmente acreditar que nos será dado aquilo que nós queremos, que nos será concedido aquilo que queremos porque acreditamos com força. Mas esquecemos que o verdadeiro trabalho compete a nós, em qualquer ato de fé. A espiritualidade sempre irá nos ajudar, desde que nós façamos a nossa parte. E também essa história nos diz que o nosso imediatismo sempre julga que nós vamos ter efeitos imediatos quando nos dispomos a fazer alguma coisa para o bem ou alguma coisa útil. E nem sempre é assim. Nem sempre as dificuldades vêm na nossa vida para nós vencermos as dificuldades. Muitas vezes elas vêm simplesmente para nos provar, para nos fazer desenvolver em algum aspecto que nós ainda não temos capacidade. A fé não é uma resignação passiva, como diz ali o texto. É uma confiança ativa. Se Jesus me pediu para empurrar essa rocha, é empurrar a rocha que eu tenho que fazer. Os resultados eu deixo com Ele. Não competem a mim. Porque nós, como temos esse desejo de sempre ter resultados imediatos, a gente julga porque fez, algo tem que acontecer exteriormente. E esquecemos que a transformação verdadeira que nós precisamos é interiormente. E assim acontece com inúmeras rochas que nós temos na nossa vida, não é? A história, ela não é espírita, como vocês notaram, e sequer é religiosa, porque muitas religiões usam, mas também se usa essa história muitas vezes em grupos de auxílio a pessoas em dificuldades, etc., porque ela tem um significado importante que é: nem tudo que a gente tem que fazer na vida é para nosso benefício imediato. Aliás, poucas coisas são. E nós todos trazemos e encontramos rochas desse tipo nas nossas vidas aqui. Algumas nós pedimos para que viessem no nosso caminho. São aquelas que a gente chama de provas. Outras nós plantamos em vidas passadas e agora elas surgem no nosso caminho pedindo paciência, pedindo resignação, pedindo trabalho, pedindo dedicação. Assim é, por exemplo, com parentes difíceis. Muitas vezes temos um parente na nossa família, e quando eu digo parente, não é só do parentesco imediato, né? Pessoas que são do nosso convívio, que por alguma razão a gente tem que conviver com eles e talvez até ajudá-los, esperando que ele mude e ele não muda. E eu me lembro de 2 casos de que eu tive conhecimento. Um deles, outro dia lá na nossa casa espírita, no Bezerra de Menezes, La Palhoça, fazendo lá a distribuição mensal de cestas básicas lá para o pessoal, a palestrante falava de dificuldades com os familiares e uma senhora, idosa já, abriu um sorriso larguíssimo, levantou a mão, pediu para falar e disse que ela tem uma filha que desde os 13 anos de idade tinha se envolvido com drogas. E foram muitos anos dela tentando ajudar aquela moça, resgatando, levando para internação, para cuidados, nunca desistiu. E no final ela disse: hoje minha filha tem 32 anos, ela me deu 2 netos, ela está bem, eu tenho 2 netos e uma filha maravilhosa, porque ela não desistiu de empurrar a rocha. Ela esperou a hora que a espiritualidade foi capaz de ajudá-la a trazer a sua filha de volta.
Um outro caso que me vem à memória é do nosso programa de cartas fraternas que nós temos com os detentos, né, as pessoas privadas de liberdade. E um jovem escreveu numa das cartas como ele via difícil para a mãe dele. Ele tinha uma pena bastante longa. Ele dizia: graças a Deus minha família nunca me abandonou. Mas eu digo para o senhor sinceramente, é muito duro ver minha mãe sair às 2 horas de manhã de ônibus de Blumenau para chegar aqui às 6, para esperar até às 8, para me fazer uma visita de 45 minutos por semana. E ela faz isso há anos, empurrando a rocha, não é? Outros tipos de rocha, como daquelas que eu disse que às vezes nos aparecem como expiações, aqueles que lutam com doenças persistentes, que a pessoa sabe que ela não vai curar, ela apenas consegue tourear aquilo, mas dependendo de como ela encara a sua doença, ela poderá estar se fortificando enormemente para existências futuras, não para esta vida. Porque nesta vida, provavelmente, ela vai desencarnar com aquela mesma doença. Vai lutar a vida toda, empurrar com todas as forças. Mas aquela doença estará ali. Ou, como muitos fazem, podem desistir. O nosso irmão foi até o limite das suas forças, até que ele não aguentou mais e falou: Jesus, para mim não dá. Jesus disse: como não dá? Já deu. Você fez a tua parte, não é? Que nós possamos também encarar as coisas dessa forma. Existem inúmeras situações em que, por exemplo... Pulou aqui para frente. Nós passamos uma vida inteira, muitas vezes, lutando contra dificuldade financeira crônica. Tem aquelas pessoas que parecem, né, e a gente acredita nisso até, que o caminho dela nessa vida não era ficar bem financeiramente. A gente conhece gente que quando consegue se levantar um pouquinho, vê uma doença. Quando consegue se levantar mais um pouquinho, perde o carro, vem um temporal, destrói a casa. Alguma coisa acontece. Aquela pessoa está sempre lutando para ver se ela consegue chegar lá. Parece que não é para ela. E não é. Porque são coisas internas que ela está tendo que trabalhar nessa vida. Resignação, paciência, humildade, que talvez não teve em outra vida. Que talvez em outra vida esse foi o seu ponto de queda. E agora, essas rochas surgem como provas, não é? Então, meus irmãos, a historinha, embora singela, ela é muito profunda, porque se pararmos para pensar, todos nós temos nas nossas vidas esse tipo de situação, em que parece que empurramos e o resultado não vem. E muitas vezes, para a espiritualidade, o único resultado desejado é o interno nosso. A literatura espírita está cheia de histórias assim, né? Tem algumas que são bem conhecidas de todo mundo, que talvez alguns de vocês conheçam, né? A famosa história da Estela, que se estuda quando a gente faz o ESD, que é uma história verídica, que foi relatada por um médium inglês. Estela era uma moça que perdeu seu marido, isso pelos anos de 1800 e pouco, quando não existia seguridade social quase nenhuma, em nenhum país. E ela perdeu seu marido, se viu viúva, com 2 filhos para criar, e agora? Né? Ela tinha tido algum treinamento em enfermagem lá, quando era solteira ainda, e os amigos recomendaram: olha, procura ver se você arruma alguém para cuidar em casa, né, e tal, e ela fez isso. E logo a primeira família que a chamou para trabalhar, quando ela se deparou com o paciente que ela teria que cuidar, ela passou mal, até vomitou, porque era um quadro horroroso. Era um irmão com uma seríssima deficiência mental, que vivia dentro de uma gaiola, e ela tinha que ser a cuidadora dele 24 horas. Ela não aguentou, foi embora. Mas, através de um médium que ela conhecia, lhe foi recomendado que ela insistisse, porque aquilo acabaria sendo bom para ela. Ela se uniu de todas as forças que ela tinha e foi. E fez. E cuidou daquele ser até o desencarne dele. E ele melhorou sensivelmente na presença dela. Mais tarde, depois de ele ter desencarnado, ela veio a saber que ela e ele tinham tido um passado tenebroso em outra vida. Um deles sendo responsável pelo desencarne do outro.
E eis que ela vem, aquela rocha que ela plantou na outra vida, surgiu para ela como uma expiação e uma grande prova, que ela venceu. Mas ela poderia ter virado as costas e falar, não, essa pedra é grande demais para mim, essa eu não encaro. Quantas vezes a gente desiste sem sequer tentar alguma coisa, porque achamos, como nosso amigo aqui achou, eu não tenho fé suficiente. Ele poderia ter desistido no primeiro dia, não é? Ele pode passar um dia inteiro empurrando uma pedra grande daquela e ver que ela não se mexe, fala, não, não é para mim. Isso aqui é para um São Francisco, isso aqui é para alguém muito maior do que eu. Mas não, ele foi, ele fez, chegou até onde ele poderia. Outra história muito conhecida é do livro Renúncia, da Alcíone. Essa Alcíone era um ser, um espírito, que já nem precisava mais reencarnar na Terra, já vivia em outra esfera, de adiantamento moral que já tinha. Mas ela pediu para retornar mais uma vez, para tentar ajudar uma alma querida que fazia muitas encarnações, que ela tentava trabalhar com ele e não conseguia. Nós às vezes desistimos em uma vida, não é? Ela não desistiu em várias vidas. E a Renúncia, esse livro, se vocês lerem até o final, ela não consegue resgatar esse irmão. Mas o que ela consegue fazer com todo o círculo familiar dela e dele, daquela encarnação, é fantástico o trabalho que ela faz. Ele ainda precisou de mais tempo para depois ser tirado dos problemas que ele ainda carregava. Mas, pela persistência dela, ela conseguiu resgatar tantos outros. O mundo está cheio aí de empurradores de rocha. Todos nós somos, em algum grau. Cada um tem a sua história. Mas tem alguns que se destacam e nos inspiram. E eu trouxe aqui um caso para mostrar para vocês. Alguém já tinha ouvido falar dessa associação? Ela existe no mundo todo, tem aqui no Brasil também. E o que eles fazem? Todo ano, todos eles são pintores, vários dos quadros são escolhidos e são transformados em cartões, em etiquetas de presente, em marcadores de página, e eles mandam pelo correio para quem se cadastra, mandam pelo correio, não vendem. E vem um boletim junto, se a gente quer pagar, a gente paga, se a gente não quiser pagar, fica com o que eles fazem, e é disso que eles se sustentam. E como foi dito aqui no início da palestra pela nossa irmã, vamos levar para casa alguma coisa da palestra? Eu vou deixar com vocês. Não sei se tem para todo mundo, mas quem quiser pegar um, pode ficar como lembrança. Eu não estou fazendo propaganda da associação. Eu estou mostrando como que tem irmãos que superam
rochas que perto dessas, as nossas parecem pedregulhos, né? Porque são todos pessoas que nasceram sem a possibilidade de usar os braços, alguns sem a possibilidade de usar os braços ou as pernas, ou até sem os braços e as pernas, outros que perderam a mobilidade em acidentes, em doenças, e ganham sua vida dignamente e produzem obras de arte. Inclusive, aquela moça que apareceu pintando em cima da mesa, ela tem quadros expostos no Louvre e no Metropolitan Museum de Nova York. São artistas de primeira linha. E tem histórias ali, que a gente pode, não vai dar para a gente ver aqui, mas aqui conta a história de alguns deles, né? Por exemplo, desse Marquinhos, que é esse aqui. O Marquinhos é um baiano que era tatuador e barbeiro. Tinha uma vida plena, muito, né? Muito dinâmica. Numa brincadeira com os amigos, fraturou a cervical e ficou tetraplégico. Apesar de ficar tetraplégico, tentou suicídio por 2 vezes, até que encontrou esse caminho. E tantas outras histórias que a gente lê, que são fabulosas, né, do que essas pessoas fazem. E a gente fica olhando para isso e fala assim, se eu estivesse passando por essa prova, será que eu daria conta? Não é? Não podemos responder porque o caminho de cada um é o caminho de cada um. Mas, sem dúvida, isso aqui nos inspira. E lembrando da história do nosso amigo lá, que é fictícia, da pedra, mas é inspiradora, estas são reais, né? E eles fazem coisas maravilhosas. Vocês querem ver? Alguns estão na mão de vocês. Esse quadro vocês viram ali sendo pintado. Esse anjo foi premiado ano passado numa exposição no museu. São quadros assim, esse é belíssimo. Está no calendário desse ano também. Esse aqui é fabuloso. Imagine, pintar isso com a boca. Né? E não são quadrinhos. Aí eles estão como quadrinhos. Na verdade, eles são quadros bastante grandes. Olha que coisa linda. Esse aqui é meu favorito. Tem um jogo de luz e sombra que é uma coisa maravilhosa. Então, a mensagem muito singela que eu queria trazer para vocês essa noite é quando nós identificarmos na nossa vida que nós temos uma rocha que a gente empurra e parece que ela não sai do lugar, talvez não seja para ela sair do lugar mesmo. Não compete a nós tirá-la do lugar. O que nós temos que fazer é dar o melhor de nós, com amor, com dedicação, com carinho, aquilo que está diante de nós de fazermos, e deixar com o Criador, com Jesus, com a espiritualidade, o restante do trabalho. Porque aquilo está fazendo bem, sobretudo, a nós. Imaginem esses irmãos, imaginem esse Marquinho, se ele tivesse realmente se entregue para o suicídio, né? Sabendo que essa prova, quem é que sabe? Não se sabe, mas talvez seja algo que ele tivesse desejado de passar. Não sei se dessa forma, mas com limitações grandes. E muitos de nós só realmente aprendem lições quando a gente sofre as limitações. As perdas que a gente tem na vida, e todos temos, e todos teremos, todas elas vêm como grandes lições para nós. Nós é que transformamos elas em sofrimentos e em tortura muitas vezes. Não é? As perdas afetivas, as perdas de saúde, as perdas financeiras, nós só vemos isso como desastre. Nós entendemos que ali tem embutido uma grande lição, que parte de nós ainda não aprendeu a trabalhar com aquilo. E aí que vem a vida, a providência divina e o planejamento reencarnatório que nós tivemos, trazendo essas coisas para o nosso ensinamento. Então, os que puderem, talvez não tenha para todo mundo, mas os que puderem, levem essa pequena lembrança para casa, para que a gente se inspire nela, né? E o nosso comentário final é exatamente esse que está aqui, né? Deus nem sempre deseja que mudem as coisas em torno de ti. Muitas vezes o único efeito desejado é a nossa mudança interna. E o resultado externo daquilo que nós estamos fazendo virá a seu tempo, quando nós, ou o outro irmão, ou as coisas estiverem no seu tempo prontos. Isso poderá ser nesta vida ou em vidas futuras.
Não sabemos, né? A gente encontra pessoas dizendo, meu filho, eu não sei onde ele anda, me abandonou, perdi meu filho. Você não perdeu nada. Passou um estágio de aprendizado que é esta vida física. Outras virão. E teremos possivelmente a oportunidade de retomar os trabalhos de onde paramos. Nunca duvidemos da sabedoria, do amor e da inteligência do nosso Criador. Empurremos a rocha todos os dias com coragem e confiança. Confia e segue, porque Deus moverá o necessário a seu tempo. Muita paz a todos nós, que retornemos aos nossos lares em segurança e com muito amor no coração. Obrigado.